Выше, дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. E aí, estão animados com o jogo do Brasil hoje? Sim. Sou eu. Antes de vir para cá, passei numa cafeteria ali, tomar um café e estava assistindo o jogo que foi das duas equipes do grupo do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, se o Brasil perder para esse negócio, para esses times aí, que jogo feio, que negócio. Então hoje tem Brasil 3 horas, né? Mas até lá vamos continuar interagindo com essas realidades que nós estamos chamando aqui do passado, né? E que possam impactar o nosso presente. Você já ouviu alguma vez essa expressão, a expressão assídia? Você já ouviu essa expressão, assídia? No 4º século depois de Cristo, houve um movimento conhecido na história cristã, na história da igreja, como Pais do Deserto. O movimento de Pais do Deserto foi um movimento de reforma da igreja, em um período em que os cristãos haviam se conformado quase que completamente com a cultura pagã de Roma. Então, os primeiros cristãos, com os anos passando, eles se espalharam e esse movimento nasce, o movimento dos Pais do Deserto nasce quando o cristianismo ou a igreja, ela começa a interagir demais e a vestir demais uma roupagem pagã, contrária, na verdade, aos princípios e os valores sólidos, profundos do cristianismo. Então, um grupo de pessoas com a intenção de escapar, né, dessa realidade e viver uma realidade de profundidade cristã, da vida cristã, eles então começam a migrar para o deserto, né, em prol de viverem uma vida profunda com Jesus, experimentando de um relacionamento profundo, real, intenso, com a espiritualidade cristã. Então, um grupo de cristãos, dentre eles vários sacerdotes, começaram a abandonar a igreja institucional e a se dirigirem para o deserto, onde comunidades também foram formadas com essa intenção de se viver com profundidade a vida do reino. É a partir dessas comunidades que os primeiros mosteiros e as primeiras ordens monásticas começam a surgir. E para que um homem ou uma mulher participasse, fizesse parte desse movimento chamado Pais, Mães do Deserto, essas pessoas precisavam assumir alguns compromissos, elas precisavam, de fato, dar a sua palavra e a sua vida para viverem de forma irrevogável tudo o que envolvia esse movimento. Era um movimento de radicalidade com relação ao reino de Deus. E a partir desse movimento, então, a partir dessas comunidades que nasciam e que davam, então, origem a esses primeiros mosteiros, ordens monásticas, muita metodologia foi desenvolvida em prol de se viver essa vida. Então, é aqui que nós temos, por exemplo, as
disciplinas espirituais sendo muito bem organizadas, né? E até mesmo nomenclaturas nascem. Então, a Lectio Divina, que nós costumamos de vez em quando a fazer aqui, e outras, solitude, o jejum, eles resgatam então valores e princípios bíblicos para viverem essa vida profunda com o reino de Deus, que não estava sendo vivida e experimentada na igreja institucionalizada dentro das culturas pagãs. Então, esse povo que toma uma decisão radical de romper com um estilo de vida, para se viver profundamente a vida do reino de Deus e a interação com o reino de Deus, e num determinado momento da vida deles, começam a passar por um problema. Na maioria das vezes, na metade da vida, por volta dos 40 anos, muitos deles começavam a ficar desanimados. Por quê? Ou porque chegaram nessa fase da vida e aquilo que eles esperavam lá atrás, quando tomaram a decisão, não acontecia, de se experimentar o reino de Deus, ou de viver nas suas dificuldades com relação a pecado, a tentação, um rompimento radical. Muitos deles chegavam nesse momento e falavam, mas muita coisa ainda continua, mas aquilo que eu esperava de viver, de experiências com Deus, eu não experimentei. Então, há um momento na história dos pais da igreja, na maioria das vezes por volta dos 40 anos, em que começa a haver um desânimo, né? Ou simplesmente por desanimar mesmo, talvez com dificuldades uns com os outros, né? E aí começavam a desanimar, e isso acontecia por volta dos 40 anos de idade, que é quando eles chamam essa tendência de o demônio do meio-dia, fazendo uma alusão entre a metade da vida com aquilo que a gente sente logo após o almoço. Logo após, termina de comer uma feijoada, o que sente? Assídia é o que eles chamam, é esse desânimo, é esse sentimento de sonolência, né, não vou levantar da cama não, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Então isso acontece com os pais da igreja. Então percebam, pessoas que haviam tomado uma decisão radical de romper com o que estava acontecendo nas igrejas envoltas à cultura pagã, e a partir de uma decisão radical, migrarem para o deserto para viverem uma vida profunda e radical com Deus. Essas pessoas, num determinado momento da vida delas, por N fatores, começam a desanimar. A pergunta que eu quero fazer para nós nessa manhã é: será que nós não vivemos uma espécie de assídia contemporânea? Será que nós também não experimentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, isso que os pais da igreja experimentavam? Será que a gente não chega no mês de julho, né? A gente está aí junho, julho já chegando, metade do ano, e a gente não está experimentando na nossa vida esse sentimento de desânimo, esse sentimento de sonolência, com relação à nossa vida com Deus, com relação a relacionamentos, com relação à igreja? Será que nós não perdemos o foco? Será que nós já não estamos tão comprometidos assim com as nossas decisões radicais com Deus? Uma pergunta que talvez sirva para ilustrar isso: aqueles que foram no Summer Camp, né, que talvez aí demarque o nosso início de ano, né? Foi no início de ano, né, fevereiro. Como você saiu de lá com relação a decisões, com relação a questões que você viveu com Deus, de interação com Deus, e que a partir disso você decidiu coisas, você se comprometeu? Como que está esse seu comprometimento com
a metade do ano que chegou. Você está sonolento? Você já não está tão comprometido assim? Você já talvez esteja desfocado? Então a questão é, como nós podemos vencer essa sonolência que muitas vezes acomete as nossas vidas? Todos nós, muitas vezes, passamos por momentos assim. Talvez no seu trabalho mesmo, né? Talvez naquilo que há um tempo atrás você estava extremamente focado, determinado, entusiasmado. Por decorrências do dia a dia, hoje você se encontra desfocado, hoje você se encontra descomprometido. Como nós vencemos isso? Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escreve à igreja de Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 7 ao 16. Eu creio que nós encontramos uma maneira de golear a dispersão, uma maneira de vencermos o jogo contra uma vida de dispersão. Nós vivemos um momento na nossa história tecnológica, né, que muitas coisas no nosso dia a dia facilmente nos dispersam. Por exemplo, o WhatsApp é algo que dispersa, né? Você está focado em alguma coisa, você está estudando, você está assistindo uma palestra, você está lendo um livro, aí de repente chega um WhatsApp, né? Chega uma mensagem, aquilo ali já te levou para longe, né? Outras coisas, a internet, a gente tem mania de fazer tudo no computador, né? Eu mesmo, há muito tempo, não sei o que é pegar uma folha e escrever. Eu gosto de fazer no computador, mas eu já me condicionei se eu sentar para refletir, escrever alguma coisa, eu tenho que ir lá na abinha do Wi-Fi e desligar. Porque senão eu fico o tempo todo chegando e-mail, chega mensagem, e a gente vai vivendo então essa vida dispersa. Como nós podemos vencer a dispersão? Como nós podemos viver uma vida focada? Veja, primeiro, para mantermos o foco na nossa vida, nós precisamos de escolhas, ou de escolher as nossas prioridades da vida com sabedoria. Escolher as suas prioridades com sabedoria. O apóstolo Paulo escreve assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quando uma pessoa resolve se dedicar a um determinado esporte, a uma determinada modalidade desportiva, como por exemplo o futebol, ela está se colocando em uma condição de se tornar aquilo. Se uma pessoa decide se tornar um atleta profissional, um atleta de alto rendimento, em qualquer modalidade esportiva, e aí usando aqui o futebol como exemplo, a pessoa ela se torna aquilo. A vida dela, o dia a dia dela está comprometido com aquela decisão de se tornar um atleta de alto rendimento de futebol. Não basta simplesmente tomar a decisão de eu quero ser um jogador, uma jogadora de futebol, mas eu só jogo os jogos oficiais. Eu só participo do campeonato. Eu só vou no dia da partida. Não tem como. Para se tornar um atleta de alto rendimento de futebol, a pessoa precisa se comprometer com a parte da alimentação, com o cuidado do corpo, precisa se submeter a treinamentos extremamente pesados, sem nem mesmo encostar na bola, treinamentos físicos, pegar peso, para que, ao fazer isso, então, ao se comprometer com isso, tomando então essas decisões,
como resultado, ele obtenha ser um atleta de futebol. Muitas vezes, a nossa vida, com relação a decisões que nós tomamos de uma vida comprometida com o reino de Deus, ela inevitavelmente vai passar por decisões, por escolhas. E a dinâmica da nossa vida, de uma maneira geral, é assim. O tempo todo nós tomamos decisões baseadas em escolhas. Por exemplo, que curso eu vou fazer? Aqueles que, daqui a pouco estão aí, a gente tem jovens aqui prestando vestibular e tudo. Que curso eu vou fazer? Qual a faculdade eu vou fazer? Qual a profissão que eu quero ter? Ou, eu vou me casar? Vou me casar com quem? Aí casa. Vou ter filho? Não vou ter filho? Nós tomamos decisões o tempo todo. Há também aquelas decisões menores que tomamos todo dia nas nossas vidas. O fato é que ninguém vive sem tomar decisões. Pense aí um dia que você não precisou tomar uma decisão. Por menor que seja, por mais simples que seja, todos nós tomamos decisões o tempo todo. E as nossas decisões, elas determinam ou demonstram as nossas prioridades. As nossas prioridades. Um atleta, ele vai levantar cedo, vai se submeter a esse ou aquele treinamento, porque a prioridade dele é ficar bom. A prioridade dele é ser excelente como um atleta. Quantos de N modalidades esportivas não começaram muito bem, cheio de potencial, cheio de talento, mas por conta de não priorizar o estilo de vida que aquela modalidade esportiva o cobrava, acabou em nada, né? Não foi o sucesso que se esperava. Então a nossa vida ela é rodeada por decisões, e as nossas decisões elas são tomadas a partir de prioridades. Nesse texto, o apóstolo Paulo afirma a maior de todas as decisões que uma pessoa deveria tomar. A maior prioridade. E o apóstolo Paulo disse que ele a tomou. E quando ele a tomou, ele ficou estabelecido qual seria a prioridade da sua vida. Quando o apóstolo Paulo, então, é alcançado pelo Evangelho, tem um encontro com Jesus, com a graça, ele decide que nada mais importa na vida dele, a não ser priorizar o reino de Deus, priorizar o seu relacionamento com Jesus. Muitas pessoas nos nossos dias e ao longo da história afirmam que creem em Deus, né? Talvez você não conheça ninguém que diga que não crê em Deus. Talvez você conheça um ou outro que diga assim: não, eu não creio em nada, eu não creio em Deus, eu sou ateu. Mas talvez a maioria de nós aqui nunca conhecemos de fato alguém que afirme que não crê em Deus. Agora, o que é que isso significa? O que significa crer em Deus? Você, nós que afirmamos crer em Deus. A pergunta que nós precisamos fazer é: a nossa vida é vivida de uma maneira que demonstre que a nossa relação com Deus é prioridade máxima? Que o nosso relacionamento com Deus, no meu dia a dia, é prioridade máxima na nossa vida? Porque veja, viver uma vida de relacionamento prioritário, máximo com Deus, é o que nos mantém focado, é o que nos mantém em ordem. Mas talvez, muitos, ao longo do caminho, argumentam sobre, por que a gente deveria ter como prioridade essa escolha que o apóstolo Paulo tomou? Por que deveríamos escolher a Jesus como nossa prioridade de vida? Eu queria te convidar a refletir sobre isso. Por que você faz o que faz? Por que nós estamos aqui, num domingo de manhã, nos relacionando com Deus, ou assistindo, ouvindo, interagindo com uma palestra, cantamos algumas canções? Por que nós nos envolvemos com células, com atividades, com programações, na qual nós dizemos que Deus é o centro delas? Por que nós fazemos isso? Qual é o impacto disso na sua vida?
Muitas vezes nós temos uma tendência por conta de uma perspectiva equivocada a respeito da fé cristã, muitas vezes o único fator que nós dizemos, ou se não dizemos, está aqui dentro do nosso coração, sobre um bônus de se viver a vida com Deus, é o céu. Muitas vezes nós relacionamos a nossa vida com Deus e tudo que fazemos somente ou apenas a essa perspectiva de que quando eu morrer, eu vou para o céu. É por isso que você se relaciona com Deus? Seja honesto. É por isso que você se relaciona com Deus? Para que Ele te salve do inferno? Como é que tem sido vivida a sua vida com relação a isso? Sabe por quê? Porque a resposta a essa pergunta, por que nós deveríamos nos relacionar com Jesus de forma prioritária? A resposta para essa pergunta não é, porque assim eu vou para o céu. A resposta para essa questão é, porque assim eu vou viver uma vida hoje sábia. Porque me relacionando prioritariamente com Jesus, não importando com mais nada a não ser com o meu relacionamento com Deus, hoje eu vou viver uma vida sábia. Eu quero citar um pastor, um missiólogo chamado Michael Gorin. Durante essa semana eu tive 3 dias sendo mentoreado por ele e um grupo de outros pastores. E ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele diz assim: a principal diferença entre a tradição humanista é a que nós vivemos hoje, é a que a nossa sociedade vive hoje. Okay? E a tradição bíblica, a principal diferença é que na tradição bíblica, Deus pôs ordem na criação. Deus pôs ordem na criação, o que significa que Deus ordena o que é uma sexualidade saudável, o que é um casamento saudável, o que é justiça, ou seja, a plenitude da nossa vida. Deus pôs ordem. De acordo com a Bíblia, quando nós conformamos nossa vida com a ordem de Deus, então nós somos sábios. Quando eu me conformo, eu conformo a minha vida à ordem de Deus, é que então eu alcanço sabedoria. Aqui eu quero trazer os nossos corações e mentes para toda a profundidade da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, isso precisa ser muito bem compreendido por nós. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que traz uma história oposta, irreconciliável com a presente era. Nós vivemos uma tradição social dos nossos dias humanista, ou seja, o ser humano é o centro da história. O que significa dizer que a vontade do ser humano é inquestionável. O ser humano faz o que quer fazer. Não tem quem possa dizer para mim o que é sabedoria. Eu digo para mim o que é sabedoria. E eu não tenho o direito para dizer para você o que é sabedoria. Por quê? Porque na tradição humanista, o que vale é a vontade do ser humano. E soma-se a esse fator social o individualismo. Então, ou seja, não é simplesmente que um ser humano traz algo de sabedoria. Cada ser humano tem em si a sua própria sabedoria. E com isso se constrói a vida. Nós precisamos ter consciência de que a história que nós vivemos, na qual nós vivemos hoje, onde nós nos relacionamos como família, onde nós criamos os nossos filhos, onde nós lidamos com o dinheiro, com o nosso trabalho, com as nossas relações, é marcada por essa característica. Agora, o Evangelho, a história bíblica, ela é oposta a essa história. Mais do que oposta, elas não vão convergir nunca. O reino de Deus, o Evangelho, é uma história teocêntrica, onde existe um Deus no centro dela. E quando Deus se encarna em um ser humano, esse ser humano, ele não vive de forma humanista.
Porque o tempo todo ele diz: Pai, que seja feita a sua vontade. O filho não faz nada que o pai não estiver fazendo. O que Jesus está nos mostrando é: eu sou um ser humano, mas eu não vivo a minha vida dentro das minhas sensações, emoções, o que eu quero, porque eu vivo a minha vida para fazer o que o pai quer que eu faça. Jesus é um ser humano teocêntrico. Então entenda, não tem como, é impossível tentar trazer comunhão, convergência entre a história bíblica e a tradição humanista. O que eu estou querendo dizer é que só existe uma maneira da gente encontrar sabedoria: conformando as nossas vidas à ordem de Deus. Então nós precisamos priorizar isso, para que nós tenhamos uma vida focada, para que nós tenhamos uma vida sábia. O que nós precisamos fazer? Conformar a nossa vida à ordem de Deus. Isso é escolher as nossas prioridades com sabedoria. Quer escolher as suas prioridades com sabedoria? Conforme suas prioridades à ordem de Deus. Conforme a sua vida, suas decisões à ordem de Deus. Porque Jesus diz que nós só vamos ganhar vida a partir disso aqui. Veja, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34 a 37, Jesus diz assim: então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma pausa. O apóstolo Paulo entendeu isso aqui. Ele entendeu que para eu me tornar um seguidor de Jesus, eu preciso morrer. Morrer para mim mesmo. Nada mais importa para mim. Nada mais importa. Eu considero tudo como esterco. Se comparado à minha maneira de seguir e de viver o Evangelho com profundidade. Ele está fazendo o que Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, se alguém quiser se tornar um discípulo meu, um seguidor meu, então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a questão é a seguinte: você tem mesmo certeza de estar vivendo a sua vida pela prioridade certa? Você tem vivido a sua vida pela prioridade certa? O que de fato as prioridades da sua vida garantem a você? Pense nas suas prioridades e pense nas garantias que ela tem dado a você. Deixa eu ser bem prático. Tem muitas pessoas, e eu tenho a graça de não ter, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui tem a ver com os meus pais. Eu passei a minha adolescência toda como um adolescente comum, sufocado por essa perspectiva de estudo, de só passo na faculdade se eu for o melhor, e que eu tenho que ganhar dinheiro e tudo mais. Eu vivia como um adolescente comum, mas os meus pais, eles nunca priorizaram isso na minha vida. Nunca. E eu, graças a Deus, passei numa universidade, fiz a faculdade que eu tinha que fazer, me desenvolvi profissionalmente, etc. Agora, muitos adolescentes da minha época, que hoje são profissionais reconhecidos e bem-sucedidos, estão afastados fora do reino de Deus. E eu me lembro que muitos passaram por esse momento onde os seus pais achavam que estava tudo certo a viver ou reconciliar ou convergir a fala da sociedade atual com a história bíblica. Não, o momento agora é dele estudar para passar no bom vestibular. E Deus está caminhando com isso. Não, Deus não está caminhando com isso. Porque viver o reino de Deus é viver prioritariamente o nosso relacionamento com Jesus. Nada mais importa.
Se nós, como pais, temos priorizado na vida dos nossos filhos que eles precisam se matar de estudar e podendo abrir mão de se relacionar com Deus de forma radical, numa programação aqui e ali, o que a gente está dizendo é, você precisa confiar em você. O que a gente está dizendo é, você que vai fazer acontecer, e não é Deus. Então aqui vem essa questão. O que nós estamos priorizando? E o que as nossas prioridades nos garantem? Porque as nossas prioridades podem até nos garantir bons empregos, bons salários, mas aí Jesus fala para a gente, o que adianta o homem ganhar a vida e perder a alma? Escolha suas prioridades com sabedoria, entendendo que não tem como convergir a sabedoria bíblica com a sabedoria da presente era. Elas andam em extremo opostos. Não tem como. Mas, para que a gente viva uma vida focada, para a gente manter o foco, além de escolhermos as nossas prioridades com sabedoria sobre essa plataforma da sabedoria do reino de Deus, nós também precisamos seguir com determinação. Siga com determinação. O apóstolo Paulo diz, eu quero conhecer Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo, num primeiro momento, ele mostra qual foi a sua escolha foi, eu vou romper com tudo que eu tiver que romper, para que eu viva a minha vida em Cristo. Ele continua dizendo, eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo está falando da determinação que ele tem de conhecer a Cristo, de conhecer tudo que ele puder conhecer de Cristo. Há maneiras muito diferentes de se começar uma Copa do Mundo ou uma competição, né, desportiva. Já viram como muitos começam bem? E aí a gente vê as análises esportivas falando, mas está só no início. Mas ainda tem tantas rodadas para o fim. Por quê? Porque muitos começam bem e não aguentam. E no meio do caminho, vai capengando, no meio do caminho, fatores externos vão sufocando a decisão, perde-se a determinação e fica pelo caminho. Isso é assim. Por isso, um time ele precisa se manter focado em seu objetivo. Não basta tomar uma decisão, precisa de determinação. A maioria das pessoas não são derrotadas no início. A maioria das pessoas, elas ficam pelo caminho, porque não foram determinadas. Nós começamos um relacionamento e não levamos adiante, porque começamos a conhecer melhor os defeitos do outro, e isso requer determinação para continuar firme na aliança, e a gente não tem determinação. Nós começamos um trabalho e não o levamos adiante, porque começamos a nos sentir incapazes de responder às demandas daquele trabalho, e aí começa a ter problema com o chefe, com o colega, e eu simplesmente cedo. Nós começamos a caminhar com Jesus, ou renovamos a nossa devoção a Ele e desistimos porque a gente se sente sufocado, ora por nós mesmos, ora pelas nossas falhas. Nós tomamos decisões de sermos profundos e nos envolvermos com uma igreja local. E é interessante como no primeiro momento é tudo tão apaixonante, mas logo a gente começa a caminhar, e aí a gente começa a ver que o pastor tem os seus defeitos. A gente começa a ver que, o pastor também vê que as ovelhas têm os seus defeitos. E aí isso começa a sufocar os relacionamentos, e aí a gente cede. E já perceberam como a gente cede tão rápido? Mas o que está por trás disso é que nós somos... desculpa a expressão, mas nós somos malucos, porque como que a gente pode amar tanto um dia e no outro dia a gente odeia tanto? O que é que está faltando
não foi porque as pessoas mudaram tanto. É porque a gente não tem determinação para seguir adiante. Nós precisamos de determinação. E o apóstolo Paulo nos mostra mais uma vez que, uma vez estabelecida a sua prioridade, ele, o apóstolo Paulo, iria se manter determinado nisso. Por quê? Porque ele queria experimentar tudo que Jesus tinha para ele. Nós fazemos, como ouvimos na semana passada, parte dessa cultura descartável. E essa cultura descartável tem como uma característica não ser determinada. Nós abrimos mão das coisas pelos fatores mais tolos que existem. E com relação à mensagem do Evangelho, que é essa mensagem oposta à presente era, profunda, o nosso momento, a nossa cultura gerou um tipo de cristianismo light. Um cristianismo que, eu não quero nada pesado, eu não quero nada profundo, nada que exija muito, nada que seja muito radical. Veja, nós não estamos falando aqui sobre religiosidade. Okay? Não estou falando sobre religiosidade. Estou falando sobre a determinação de viver essa vida do reino, que em muitos momentos chocam com as minhas vontades, com a minha cultura, com o que eu acho que deveria ser, com as minhas características humanistas. Vejam só, nós transformamos a lei de Deus em algo ruim. Mas não existe uma vírgula nas Escrituras que dizem que a lei de Deus é algo ruim. Nós transformamos os 10 mandamentos, por exemplo, a gente pega isso e a gente fala. E a gente transformou, talvez a gente não fale isso com essas palavras, mas a gente transformou em algo ruim. Mas Jesus não disse que ele veio para abolir a lei. Ele cumpriu a lei. E ele cumpriu a lei e ele é esse ser humano perfeito. Então vejam, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, são boas novas. Diz respeito ao estilo de vida que traz vida em abundância. Onde está a grande tensão aqui que nós precisamos compreender bem? A grande tensão é que eu não vivo a lei com as minhas forças. Que eu não vou conseguir ser bom, perfeito, ser aceito por Deus pelo o meu cumprimento à lei, pelas minhas forças, pelas minhas vontades. Mas pela graça de Deus, Jesus foi esse ser humano que cumpriu a lei e ele tomou o meu lugar no pecado, e o apóstolo Paulo, ele menciona aqui, para que eu consiga viver agora a minha vida na ressurreição de Jesus. Você tem vivido a sua vida na ressurreição de Jesus? A gente precisa compreender muito bem a história e os momentos do Evangelho. Porque quando Jesus morre, eu sou crucificado com Ele. Mas quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Isso é para agora, nós vivemos uma nova vida com Ele. E nós somos capacitados pelo Espírito Santo a vivermos essa nova vida. Agora, o mesmo apóstolo Paulo, ele compreende muito bem na própria carne essa tensão que existe entre o espírito dele, a carne, com o Espírito de Jesus, o Espírito Santo que habita nele. E essa é uma tensão que nós vivemos diariamente. Entre fazer o mal que eu não gostaria de fazer, entre não fazer o bem que eu sei que era para eu fazer. Mas isso precisa ser aquela parte do tanque que ainda não se completou. Porque a minha determinação pelo Espírito em mim, é de viver a vida que o reino de Deus traz para que eu viva. Tanto no aspecto da missionalidade dessa vida, de saber que agora eu vivo aqui como um estrangeiro, como um peregrino, então onde eu estou, eu preciso manifestar a vida do reino para pessoas ao meu redor, mas também na minha vida, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, o meu relacionamento com o próximo, existe uma nova vida. E para se viver essa vida, a Bíblia não fala em nenhum momento que nós não vamos precisar de determinação.
Eu e você precisamos de determinação para que a gente mantenha a nossa vida focada. Muita gente confundiu, né, aí nos últimos anos, essa história de igreja missional, né, igreja contemporânea, com uma igreja, e aí a gente usa mesmo a expressão, não, nós somos uma igreja leve. Mas o evangelho é leve, mas ele carrega uma leveza que tem todo um peso nela. Ele não é leve no sentido de ser frouxo, no sentido de que a gente pode viver a nossa vida do jeito que a gente quiser viver, está tudo certo. Não. Nós precisamos de determinação. Se nós compreendemos que Jesus ele é real, e se a nossa fé está nele, o que a Bíblia nos apresenta é que nós então precisamos entregar a nossa vida e a nossa devoção totalmente a ele. Jesus quer o nosso coração. Jesus quer que nos rendamos a ele por inteiro, completamente. Mas e aquilo que ainda é dificuldade? Até o que ainda é difícil, o que nós temos como tensão, Jesus quer que a gente submeta a ele. Porque é ele que vai completar. Então, como está a sua determinação? Como está a sua determinação, como o apóstolo Paulo diz, para conhecer Jesus? Para ser encontrado em Jesus? Será que a nossa determinação para sermos encontrados em Jesus é a mesma determinação na qual nós enfrentamos fila de 4 horas para encher um tanque do carro de gasolina? Eu me vi por 4 horas numa fila, um sol rachando, com fome, e eu não desisti até colocar gasolina no meu carro. Por quê? Porque eu estava desesperado por aquilo, porque eu precisava daquilo. E eu cheguei para abastecer, depois de 4 horas, literalmente na fila, e eu, animado, agora eu vou encher o tanque. E quando eu chego, e eu peço para o cara, enche o tanque, ele fala, não posso. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, a gente só está podendo colocar R$150. E a gasolina lá em cima, R$150, não iria abastecer o tanque por completo. Eu falei, tá bom, então vai R$150. E ele colocou R$150 e quando eu liguei o carro, os pontinhos subiram. Falei, vai. Ficou faltando lá uns 4 pontinhos, né? E Deus trouxe uma reflexão para mim, nesse momento, nesse acontecimento. Porque eu fiquei olhando para o que faltava. E eu fiquei bravo com o que faltava. Falei, só faltou 4 pontinhos. E aí Deus falou comigo, olha para o que tem. E o que é que você pode fazer com o que tem? E aí eu, conversando com Deus, eu falei, Deus, mas e o que ainda falta? Aí ele falou, o que ainda falta, a minha graça te basta. A gente precisa querer, celebrar, buscar o que tem. O que o diabo faz com a gente o tempo todo é fazer a gente olhar porque ainda não tem, porque ainda falta. Mas Jesus quer que a gente olhe para o que já tem. E o que é que a gente pode fazer com o que já tem? E quando aquilo que ainda falta se manifestar, a gente precisa ouvir dele o tempo todo, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo entendeu isso. Não, eu quero conhecer Jesus. Eu quero saber quem ele é, eu quero ser encontrado nele. Mas quantas horas nós estamos determinados a ficar na fila até que Jesus nos dê o que ele tem? Quanto tempo nós temos investido na presença de Jesus, sermos abastecidos pelo que ele tem? Não tem como furar fila, é determinação. Eu queria abastecer o carro, não tinha como eu enfiar o meu carro na frente. Eu precisei de determinação. Eu e você temos na nossa vida, na nossa dinâmica de vida com Jesus, determinado isso. Não, eu só saio daqui
quando eu for cheio da sua presença. Não, eu vou ficar aqui, te buscar, eu vou ficar com fome, eu vou abrir mão do que precisar abrir mão, porque eu quero conhecer a Jesus. Determinação. A carta aos Hebreus, no momento da carta, é muito interessante porque o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, ele mostra que nessa nossa caminhada, e ali a ideia de uma corrida, né? Nessa nossa corrida, até o final dela, em muitos momentos a gente tem que deixar o pecado pelo meio do caminho, e isso requer determinação. E ali tem uma outra expressão, a gente tem que deixar também tudo que nos atrapalha. Determinação, requer determinação, para que a gente continue a corrida. Então, esse é um ponto que a gente precisa sair daqui refletindo, mas não adianta só refletir sobre determinação. A gente precisa fazer escolhas, tomar decisões. Mas para que a gente viva também uma vida focada, a gente precisa viver para o futuro e não para o passado. Para que a gente mantenha o nosso foco, a gente precisa focar a nossa vida no futuro e não no passado. O apóstolo Paulo continua dizendo assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Veja como é interessante, né? O apóstolo Paulo mostra que ele toma uma decisão de que a prioridade da vida dele é buscar a sabedoria de Cristo. Ele toma a decisão de fazer isso com determinação, mas ele entende que ele ainda não obteve tudo isso ou tenha sido totalmente aperfeiçoado. Mas aí como é que ele vive a partir disso? Mas eu prossigo para alcançá-lo. Por isso, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Então, eu tenho determinado que a minha vida será uma vida de escolhas prioritárias em Jesus. Eu faço isso com determinação. Como? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós gostamos de recordações, não é verdade? Geralmente, quando nós viajamos, nós gostamos de trazer uma lembrancinha, né? Para fazer menção àquela viagem. Quem aqui não tem imãs de geladeira dos lugares que já viajou, né? Quem aqui não gosta de presentear dessa forma? Nós gostamos de fotografias, de vídeos que marcam ou que marcaram um momento do passado. Já reparou todo esse assunto aí de Copa do Mundo? Copa do Mundo de 2018. Mas em vários programas, o programa mostrou mais as Copas do passado do que a de 2018. A própria bola desse ano, ela foi batizada com o nome, que é essa Telstar aí, da bola da Copa de 70. Então, perceba, a gente gosta de recordações, e não tem nada de errado em recordar. Mas existe um grande perigo e grande problema quando começamos a avaliar a nossa vida com base no passado. Ou quando nós permitimos que o passado ou coisas que aconteceram no passado norteiem o nosso presente e já tenha determinado o nosso futuro. Muitas vezes nós vivemos isso. A palavra de Deus nos ensina nesse texto que depois de estabelecermos nossa prioridade, manter nossa determinação, nós precisamos focar no futuro. Porque não tem mais como fazer nada com o passado a não ser acolhido pelo perdão, deixá-lo cicatrizar e vivermos focados no futuro, naquilo que Jesus tem para as nossas vidas no futuro. Já perceberam que quando acaba uma partida de futebol, percebam só, se o Brasil ganhar hoje, em algum momento na entrevista do Tite ou de algum outro jogador, eles vão dizer assim: foi muito bom, mas agora a gente precisa pensar
no jogo da semana que vem. É interessante isso, porque aqui a gente tem um princípio real, bíblico. Vitórias ou derrotas do passado, elas não afirmam vitórias ou derrotas no presente e no futuro. Nós precisamos, em Jesus, viver a nossa vida olhando para o futuro. Toda a perspectiva bíblica de homens e mulheres que entenderam muito bem o Evangelho, eles focaram as suas vidas no futuro. Gente, Pedro negou Jesus. Quando Jesus estava para ser morto, Pedro, diante de Jesus e de todo mundo, Pedro falou: eu não conheço esse homem. 3 vezes. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi adulterou, traiu seu amigo e a sua esposa, e a esposa. Paulo matava cristão. Mas essas pessoas, quando alcançadas pela graça e pelo amor de Deus, eles entenderam que meu passado está solucionado. E agora eu preciso viver olhando para o futuro e uma vida cheia de intimidade, de decisões a partir dessa nova história construída em mim. O Evangelho é uma boa notícia de reconciliação, é uma boa notícia de perdão, é uma boa notícia de nova chance, de novas oportunidades. Deus já fez tudo. Agora, nós precisamos, em contrapartida, vivermos a nossa vida olhando para o futuro, olhando para aquilo que Jesus já nos garantiu. Você vive a sua vida travado pelo passado? Pense se você, por exemplo, não se relaciona mais com pessoas, abrindo o seu coração para uma amizade profunda, porque no passado você foi traído por algum amigo. Pense se você não mais se compromete, por exemplo, com uma igreja local, porque em algum momento na sua história passada você teve algum tempo de desentendimento e de rompimento com uma igreja local. Então veja, muitas coisas nas nossas vidas a gente precisa interagir com essa questão de que se eu não estou vivendo agora, com base no passado. Quando o Evangelho, Jesus me convida a uma vida de perdão do passado, de reconciliação e de nova vida daqui para frente. Veja a ênfase do apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O futuro para o qual temos que olhar diz respeito à vida de Deus total que vem em Cristo. A sua totalidade tem a ver com a experiência de vivermos um dia em um novo céu, em uma nova terra. Você tem olhado para isso? Você tem olhado para esses dias, ou para esse tempo em que nós viveremos um novo céu, uma nova terra, totalmente reconciliada com o Pai, totalmente governada por Ele, a absoluta, onde não haverá mais briga da nossa carne, do sistema, de Satanás contra esse governo? Seus olhos têm se voltado para esse dia. Todos nós somos sufocados por essa presente era. Nós somos sufocados por diagnósticos ruins, por desemprego, por violência. Nós somos sufocados por isso, mas a pergunta é: para onde nós temos olhado? Porque o Evangelho nos convida a olhar para um dia onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais doença, onde essa presente ordem ficará no passado. E a melhor notícia é que isso será eterno. Essa é a nossa esperança. Nós precisamos ter um olhar para esse futuro. E pode ser que hoje mesmo você tenha decepções, você receba notícias ruins, mas o convite do Evangelho é: continue olhando para esse futuro.
É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse é o troféu, esse é o prêmio do chamado celestial de Deus. E por fim, para que a gente mantenha uma vida focada, nós precisamos continuar com unidade. O apóstolo Paulo termina essa sessão dizendo: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, ou seja, se em algum aspecto vocês divergem, o pensamento de vocês, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu acho que a gente poderia chegar e parar por aqui, né? Antes desse último ponto aqui. Para manter uma vida focada, dar uma goleada na dispersão, nós precisamos de prioridades sábias, nós precisamos de determinação, nós precisamos olhar para o futuro. Mas terminar assim seria terminar de uma maneira convergente com uma tradição humanista individualista, que, infelizmente, muitas vezes nós temos vestido uma suposta roupa de espiritualidade cristã, mas querendo continuar vivendo essa vida de maneira individual. Continuar vivendo essa vida de uma maneira em que, então, o meu problema está resolvido e está tudo certo. Não está tudo certo, a não ser que você entenda que Deus tem um povo. Deus não tem indivíduos. Isso é chocante para a nossa cultura. Isso é tão assim na nossa cultura que, por conta de todo um arcabouço histórico, a igreja começou a fazer uma leitura de que o evangelho ele alcança indivíduos. Mas o evangelho alcança um povo. O evangelho alcança pessoas diferentes, mas fazem essas pessoas diferentes se tornarem únicas. Um povo, em unidade. O evangelho é essa mensagem poderosa na qual diversos se tornam um. Na qual diferentes se tornam um. Não tem como, meu querido, minha querida, você viver e experimentar essa vida plena com Jesus, essa vida abundante com Jesus, olhando para o seu próprio umbigo apenas. Porque o evangelho nos coloca nessa vida apaixonante, nessa vida maravilhosa, abundante, quando eu vivo isso dentro de um povo. E viver dentro de um povo significa interagir com esse povo, amar, ser amado, corrigir, ser corrigido, significa continuar junto. Uma das atitudes, ou das principais atitudes que gera perda de foco e grande dispersão em um time, é quando existe um desentendimento. Não é verdade? Foi toda uma pompa, toda uma projeção quando o PSG contratou o Neymar, né? E aí, num dos primeiros jogos lá, o Neymar e um outro jogador, o Cavani, brigaram por causa do pênalti. Por quê? Porque os dois queriam bater o pênalti, só tem um pênalti, né? E aí, o time ganhou, o Neymar não bateu o pênalti, o time ganhou. Mas o que é que foi mais enfatizado por um longo tempo? Não foi a vitória, foi a briga. Foi a confusão. Foi a dificuldade de chegarem em acordos. Porque esse tipo de acontecimento, ele gera desgaste, ele gera rompimentos, ele afeta o todo. E em nossa vida isso não é diferente. Quando nós temos algum problema no nosso casamento ou em qualquer outra área e não tratamos, a tendência é irmos perdendo foco. Quando nós não tratamos questões relacionais uns com os outros, na igreja, na família, na vizinhança, a tendência é que a gente vá se dispersando.
E aquilo que no início do ano estava tão apaixonante, focado, todo mundo olhando para o mesmo lugar, chega no meio do ano e as coisas já se dispersaram. Por quê? Porque a gente insiste em achar que Deus, Ele se importa só comigo. Quando o que as Escrituras dizem é que Deus, Ele tem um compromisso, uma aliança com a sua igreja. E aí, meus irmãos, Deus tem um compromisso e uma aliança com a sua igreja. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Eu não sou a igreja desgarrada do corpo. Não adianta. Isso é antibíblico. Isso não é encontrado nas Escrituras. Ninguém é igreja fora do corpo. Não existe essa história. Eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Nós precisamos caminhar em unidade e com aquilo que Deus já fez, com aquilo que Ele já fez. Mesmo que sejamos diversos, nós precisamos olhar para aquilo que Deus já fez, não para aquilo que Ele ainda está realizando ou fazendo. Então, eu quero terminar essa nossa reflexão trazendo aqui uma espécie de inventário espiritual, para que a gente avalie o nosso coração, para que você avalie o seu coração, de como tem sido a sua participação nesse jogo, onde Jesus nos convoca para sermos parte do seu povo que está jogando, que está atuando nesse mundo. Então, algumas questões que talvez possam ser difíceis de se digerir, mas não tem problema, a gente consegue digerir, desde que a gente submeta o nosso coração à ordem de Deus e não à ordem humanista. Então veja, primeiro, qual a prioridade que você dá para a participação dominical aos encontros da comunidade? Nos últimos 3 meses, você deu prioridade a isso? Nesse momento, talvez, uma fala humanista esteja na sua mente. Mas isso é religiosidade, eu não preciso vir todo domingo. Isso mostra determinação e comprometimento. Nós diluímos até mesmo o conceito do sabá, né? A lei diz que tinha que ser separado um dia para se dedicar, para santificá-lo, né? Para santificá-lo. E aí, o homem pegou esse negócio e distorceu isso e não entendeu nada sobre isso, né? Mas aí, como é que a gente vive sobre isso? Jesus veio e corrigiu isso, e aí nós vivemos como se não fosse importante, né, o sabá, esse tempo santificado. Porque nós acabamos por fazer dele esse dia onde? Ok, o meu domingo então é santo e os outros não são. Mas o sabá existe para que a partir desse dia santificado, todos os outros sejam. É importante a gente estar aqui, irmãos. É importante você priorizar esse tempo aqui. Esse tempo em comunidade. É importante isso. Isso não é religiosidade. É importante você dizer para você mesmo, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, que é importante você priorizar esse dia, onde todos os outros, a partir dele, pode ser santificado. Então abra mão. Vocês não acham que é difícil para eu acordar no domingo de manhã? É difícil para todo mundo acordar. Todo mundo trabalha muito durante a semana. Mas a gente precisa abrir mão de desfrutar de coisas que a gente diz que nos abastece, de lazer e tudo mais, para a gente estar junto como comunidade, onde, biblicamente,
Deus se manifesta em muitos momentos e muitas vezes de forma intensa, profunda, quando a igreja se reúne. Lembre-se, você não é a igreja, eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Então priorize isso. Quanto tempo você tira semanalmente para orar especificamente pela sua igreja? Especificamente pela sua igreja, pelos seus pastores, pelos líderes, para que Deus traga um avivamento sustentável para a igreja. Quanto tempo você tem orado por isso? Quantos dias na sua semana você ora por isso? Se você não tem feito isso, eu quero te desafiar a começar a fazer isso. Terceiro, qual foi a última vez que você orou objetivamente para a salvação de alguém? Objetivamente, dando nome. Quantas pessoas você convive no seu trabalho, até mesmo na sua casa, na sua família, na sua vizinhança? Quantas pessoas que, irmãos, se nós acreditamos na história bíblica, e mais uma vez eu vou enfatizar isso, ela diverge da história na qual nós estamos vivendo hoje. Se nós cremos na história bíblica, a história bíblica diz que se alguém fechar os olhos aqui para essa vida e não tiver reconhecido Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, é por esse e único caminho, elas experimentarão uma eternidade de morte, uma eternidade distante da presença de Deus. Quantas pessoas nós abraçamos, beijamos, dizemos amar, mas nós não temos orado intencionalmente pela salvação dessas pessoas. Se nós não estamos fazendo isso, nós não as amamos. Ou nós amamos com o amor do mundo humanista. Nós não podemos viver uma vida acomodada com aquilo que nós conquistamos em Jesus. Porque, biblicamente, eu e você só estamos aqui, nesse mundo. Eu e você só trabalhamos, eu e você só temos emprego, eu e você só convivemos com pessoas. Só vivemos aqui para que o reino de Deus seja manifestado na minha vida e na sua vida, e outras pessoas se rendam a Ele. Você entendeu isso? Você só está vivo, eu só estou vivo, porque Jesus tem pessoas para salvar através de nós. Onde só você pode ir, onde só eu vou. Eu não conheço seus vizinhos. Você conhece. Eu não conheço seus colegas de trabalho. Nós só estamos onde estamos dentro da perspectiva bíblica, da história bíblica, onde Deus está colocando ordem no mundo. Nós só estamos onde estamos para que o reino dele seja manifestado onde nós estamos, para que outras pessoas se rendam a ele. Você não está no seu trabalho para ganhar dinheiro. Você não está no seu trabalho, na sua carreira, para comprar coisas, para ter coisas, para deixar coisas, porque tudo vai ficar. Quando o reino de Deus chegar, quando o reino de Deus vier em sua plenitude com Jesus, trazendo a fim à presente ordem má, não ficará nada. Nada. Então, qual foi a última vez que você orou objetivamente pela salvação de alguém? Veja, a gente nem está falando sobre fazer algo, compartilhar, falar. Comece orando. Qual foi a última vez que você, que nós oramos pela salvação de alguém? Vamos lá, continuando. Quarto, você procura toda semana divulgar os acontecimentos da nossa comunidade ou convidar pessoas para estarem com vocês nessas ações, ou vive à procura de uma boa programação que esteja sendo oferecida em alguma igreja para você ir participar? Tem gente que é assim, que acha que vida com Jesus deixa eu entrar na internet hoje, no Facebook, eu tenho todas as páginas de todas as igrejas da cidade, deixa eu ver qual a programação tem a ver comigo. Isso é tentar aliar
a história humanista com a história do reino. Você precisa se comprometer, eu preciso ter compromisso com o que Deus está fazendo comigo aqui. E convidar pessoas para isso. Quinto, quanto tempo você dedica diariamente para estar objetivamente na presença de Deus? Em oração, em adoração, em leitura da palavra. Você dedica pelo menos 30 minutos diários a isso? Nossa, mas isso é religiosidade. Então Jesus era religioso. Porque Jesus tinha consciência de que, fazendo o que ele estivesse fazendo, ele tinha que separar um tempo específico, exclusivo, para estar com o Pai. A questão é, por que fazemos isso? Nós não fazemos isso para ser aceito. Nós fazemos isso, lembra? Porque nós estamos desesperados pelo abastecimento. Porque nós não podemos continuar vivendo sem a vida dele em nós. É por isso, irmãos. É por isso que eu e você precisamos ter disciplina. É por isso que nós precisamos ter decisões muito bem inegociáveis para que no nosso dia a dia a gente não abra mão de ter tempo com o Pai. Por quê? Porque são nesses momentos que as nossas vidas são abastecidas. Não adiantaria eu ficar lá na minha casa com o carro na garagem, na reserva, e eu ia fazer assim, em algum momento o tanque vai encher. Não adianta a gente viver a nossa vida todo dia, sai de casa, vai para o trabalho, volta, come, bebe, dorme, acorda, briga, reconcilia, brinca, viaja, e aí a gente fica assim, em algum momento desse negócio todo aí, Deus enche a minha vida com a presença dele. Não, Deus suporta a nossa vida. Mas a Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. A graça de Deus, ela suporta a humanidade. Toda a criação, mas ser cheio da vida de Jesus, desfrutar da amizade de Jesus, requer intencionalidade para isso. Então, muito prático, se você não tem mantido uma vida disciplinada, de busca pela presença de Deus, de leitura da palavra, de oração, de adoração, não tem como você ser cheio do Espírito. E isso não acontece domingo aqui. Sexto, qual foi a última vez que você orou com alguém que não se relaciona com Jesus? Qual foi a última vez que você, vendo uma situação real em que só falta Jesus te empurrar, né? Você, mesmo ele te empurrando, você fez força contrária, né? Pessoas que choram à nossa volta, pessoas que chegam no trabalho desanimadas, a gente percebe, a gente fica até com medo de perguntar, né? Tá tudo bem? Porque a pessoa vai falar, não tá, e vai falar, porque a Bíblia diz que as pedras estão clamando. A criação está clamando pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. Agora, quando isso surge, a gente precisa ter a coragem, porque nós vivemos sobre um novo paradigma de vida, de dizer, então eu posso orar pela sua vida? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Prometo que é a última tela. Mas ela tem 4 questões. Qual foi a última vez que você compartilhou claramente a mensagem do Evangelho do Reino com alguém? Qual foi a última vez que você fez isso? Ou você já fez isso? Lembre-se, na tradição humanista que nós estamos vivendo, o discurso é: todo mundo é aceito. Afinal de contas, o que é não ser aceito? Todo mundo pode viver do jeito que quiser. Inclusive, tem muitas igrejas, inclusive tem muitas pessoas que, cedendo a essa perspectiva humanista, que um dia começaram muito bem, já agora se encontram negociando essas verdades e tornaram a mensagem do Evangelho uma mensagem universalista. Ou seja, pode viver do jeito que quiser, afinal de contas, no final vai salvar todo mundo. A Bíblia
não nos mostra isso. E sabe por quê, irmãos? O Pai, Ele é fiel à sua aliança com o Filho. Jesus morreu numa cruz. E o que Ele quer é que livremente pessoas se rendam a Ele. Então, a Bíblia não sou eu, a Bíblia, mas sou eu porque eu acredito na Bíblia. A Bíblia diz: aquele que não se render a Jesus Cristo não receberá a vida eterna. Isso é claro para você? A gente pode estribuchar com isso do jeito que quiser, mas é assim. A Bíblia diz que quando Jesus voltar em glória, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas esse será um dia de glória, usando as palavras do apóstolo Paulo, o dia em que o prêmio, eu receberei o prêmio. Para uns, mas apesar de que todo joelho vai se dobrar, para outros, a Bíblia diz que as pessoas vão querer se esconder em cavernas e pedir para que tudo caia sobre elas, porque viram a glória de Deus e não se renderam a ela. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, diz que a humanidade é indesculpável. Indesculpável. De, nesse tempo, no qual as coisas criadas proclamam a glória de Deus, a criação, as pessoas insistem em continuar gritando por ser deuses, ao invés de se render a Jesus. A Bíblia diz que não há desculpa. Essa é a mensagem. Então, nós precisamos compartilhar para as pessoas o que Jesus fez por elas e desafiar as pessoas a se render a isso. Continuando, você contribui financeiramente com alegria e generosidade com a sua igreja. Se não fosse essa interação diabólica que a igreja tentou fazer com essa presente era má, no qual o dinheiro é um Deus, isso aqui seria muito tranquilo para a gente falar, né? Mas infelizmente a gente vive por conta do coração de pessoas que idolatram o dinheiro, até mesmo usar a igreja em prol disso aqui, né? Mas então eu preciso pontuar, não é disso que nós estamos falando aqui. Não é disso. Mas tudo isso funciona, e Deus quer que isso seja assim, porque isso é uma confissão do nosso coração para que o dinheiro não é o nosso Senhor, ele é o nosso servo. Então, por isso nós precisamos, com generosidade, contribuir para o que Deus está fazendo aqui através de nós. Nós teremos no próximo mês a EBF, no qual nós estamos querendo, orando para que Deus traga 100 crianças. E se você olhar, nós não temos 100 crianças, mas é porque nós queremos trazer os amiguinhos delas e para estarem aqui. E a nossa contribuição é o que faz com que essas coisas aconteçam. Okay? Quando nós nos envolvemos com projetos de plantação de novas igrejas espalhadas no Brasil, fora do país, ou sustentamos missionários, ou tudo isso nós fazemos com a nossa contribuição. Então é disso que nós estamos falando. Você está comprometido com isso. E nós estamos falando isso para você que tem uma vida regular com relação a isso. É óbvio que nós não estamos falando isso para talvez você que está passando por um momento de desemprego. Não, esse momento é o momento da igreja te socorrer. Quando nós lemos a igreja em Atos, que ninguém tinha problema nenhum com o aspecto estrutural da vida, é porque aqueles que tinham entendiam que com generosidade eles deveriam contribuir para que os que não tinham não passassem nenhuma dificuldade, e isso vira um ciclo. É disso que nós estamos falando. Penúltimo, qual foi a última vez que você abriu mão de um compromisso pessoal seu por conta de uma atividade da nossa igreja?
E qual foi a última vez que você abriu mão de um encontro regular da sua igreja por causa de um compromisso pessoal seu que surgiu? Porque responder essas questões significa a gente colocar na mesa quais são as nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? E veja, a gente não está falando aqui, por exemplo, do Dia das Mães, que a gente sabe que culturalmente é o dia que mais fica vazio aqui, e desde o início a nossa ênfase é: vá visitar a sua mãe. Nós não somos uma comunidade na qual a gente, por exemplo, pega o Réveillon e fala: não, a gente tem que passar a virada do ano todo mundo aqui, porque senão, se não acontecer isso, o ano vai ser amaldiçoado. Então, ninguém pode ir passar com a família, porque todo mundo tem que virar 11h59, meia-noite aqui junto. Então, não é disso que a gente está falando. Aí sim, nós somos leves nessas estruturas. Nós temos desafiado a nossa igreja a se engajem com os encontros de celebração, se engajem em uma célula. Por que nós estamos fazendo isso? Porque é a vida do reino de Deus que acontece em comunidade. É porque a gente sabe que a gente ficar pregando uma mensagem legal aqui e dizer agora viva isso sozinho não vai rolar. Por isso, por fim, quantas pessoas você tem discipulado? Você senta semanalmente, pelo menos com uma pessoa para estudar a Bíblia com ela, ensinar a dinâmica da vida do reino de Deus com ela e ser ensinado por ela? A gente vai mandar isso aqui para você ter no seu e-mail. E eu te encorajo, porque isso também tem a ver com eu ter coragem. De vez em quando a gente dá uma passada por aqui. Porque essas questões têm tudo a ver com vencermos a dispersão. Amanhã, eu sempre costumo dizer que isso não é praga. Amanhã, a vida vai tentar te engolir. Trabalho, o estudo, o trânsito, a internet, tudo isso. Amanhã, a sociedade vai dizer: viva a sua vida para você se satisfazer. Tome você as decisões. Diga você o que é certo e o que é errado. O que vai acontecer é que se a gente der vazão a isso, a nossa vida vai se dispersando. E aí Jesus diz: quem quiser ganhar a vida, vai perder. Mas quem? Por minha causa, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz não significa você pegar uma cruz e ir andando com ela. Tomar a cruz significa deixar a sua vida crucificada. Você morreu com Jesus, mas você vive a vida da ressurreição. Então, independente de como as coisas estejam aqui, você vive sobre uma nova história. Eu não tenho dúvida, irmãos, quando nós começarmos a viver a nossa vida, todos esses valores e princípios que nós dominicalmente conversamos aqui, entendendo que nós vivemos uma nova história, as coisas vão começar a caminhar. Mas se a gente achar que tem como pegar tudo isso, mas viver numa história antropocêntrica, humanista, não vai dar certo. A gente precisa abrir mão. Esse é o nosso foco. Viver a vida do reino. Essa é a sabedoria. Conformar a nossa vida à história de Deus. Aí, as tentativas de dispersões podem até chegar, mas elas não vão fazer boa em nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque mesmo num ambiente de dispersão no qual nós vivemos, numa sociedade que insiste em viver por conta própria, a graça do Senhor nos alcança diariamente. Obrigado pelo Evangelho, obrigado pela boa notícia de que o Senhor entrou na nossa história corrompida, mas entrou na nossa história corrompida como um Deus incorruptível, um ser humano que foi fiel, um ser humano que viveu até as últimas consequências, morreu numa cruz no nosso lugar, crucificou
crucificou o nosso eu, a nossa carne, e possibilitou hoje já uma nova vida, uma vida de conformidade com a sua história, uma vida de conformidade com a redenção, uma vida que nos faz olhar para o futuro, não para o passado, uma vida na qual nós temos a garantia de que todas as nossas dores, dificuldades, choros, anseios, um dia acabarão e serão plenamente satisfeitos no Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos chama a vivermos a nossa vida focada nisso. Eu quero pedir pela nossa igreja, para que haja um quebrantamento, um reavivamento, um realinhamento de foco naquilo que de fato importa. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.